Oi. Sei como é que é. Marcos capítulo 10, a partir do verso 32. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler Marcos 10, 32 até o versículo 45. Isso aí. Eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém. Pai querido, fala conosco através desta Tua palavra, permite-nos ouvir e aprender, Pai. Permite-nos, com disposição, guardar a Tua palavra e aplicar a nossa vida, o nosso caminhar, as nossas decisões, inspirados, baseados em todas as verdades que nós acabamos de ler, Pai. Fala conosco, que todos os inimigos desta hora, os adversários deste momento, Pai, aqueles que, em alguns casos aqui, já estão ocupando uma posição de impedir, Senhor, estão já na nossa mente, no nosso coração, pode ser tantas coisas, as preocupações, as necessidades. Muitas vezes nós estamos diante da fonte da água, mas nós continuamos morrendo de sede, Pai. Fala com cada um de nós, que a Tua palavra venha nos curar, nos libertar, nos fortalecer. É a nossa oração em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Pode ocupar o seu lugar, muito obrigado. É certo e é simples, é claro, né, que nós vivemos num mundo, e não é agora isso, sempre foi assim, não é? Por causa do pecado, por causa da natureza humana, por causa do homem caído, de concorrência, de competição, não é? Essa busca pelos melhores lugares em todas as mesas é uma coisa que sempre houve, que sempre aconteceu. Essa fascinação por poder, não é? Essa fascinação não só por dinheiro, porque tem muitos ricos que
não se satisfazem com as suas riquezas, não vão viver a sua vida, desfrutar da sua riqueza, favorecer aqueles que ele querem, mas que têm também uma ânsia de ter também poder, de ter também influência, de ter também fama, não é? As pessoas muitas vezes querem ser famosas, não é? Nas artes, nos esportes, não é? Essa coisa de ser apenas mais um, não é? Apenas aquela pessoa ali que não tem expressão, não tem relevância, aquele jogador que quando termina o jogo ninguém vai entrevistar ele. Já viu como é que é isso? Ninguém fala com certos jogadores, né? Há um tipo de selecionamento, de valorização, de desprezo, tal. Então, a gente quer ser o que tem os holofotes, a gente quer ser aquele que tem o microfone, que ocupa uma posição de destaque. Eu penso que é sempre bom eu e você nos lembrarmos do que Jesus disse. Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir ou pelo que haveis de comer. Eu não vou perguntar se nesse momento você está ansioso por uma dessas coisas. Mas Jesus disse isso, nós não devemos andar ansiosos. Parece que isso não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com todos nós, não é? Porque comer e vestir, há muitas coisas na nossa vida, irmão, que elas são necessidade, né? O que pode ser uma coisa a mais, eu vou querer se vestir de uma maneira, não é? Eu não sei se é a fase da vida da gente, né? Eu sei que eu convivo com uma pessoa que ela diz sempre assim: poxa, eu vou repetir esse vestido. Outro dia eu achei muito legal, a gente foi caminhar na praia e tinha uma pessoa que passou com a mesma blusa que ela estava. Mesma blusa. E eu nem percebi, mas ela percebeu e falou assim: lá, compramos na mesma liquidação, uma expressão que se fala, né? Mas essa coisa de repetir, eu estou numa fase que eu estou organizando as repetições da minha roupa, né? Eu estou bem econômico, né? Então, eu uso uma blusa aqui, se eu uso pouco tempo, eu sou daquele tempo que dizia assim, né? Na minha casa tinha cabideiro, não só tem cabideiro até hoje, tem um cabideiro lá, aquele de madeira que você pendura a roupa que você usou, ou você pendura atrás da porta, né? Você pendura lá em algum lugar aquela roupa, mas por que você não guardou roupa? Não, para ela arejar, que é muito calor, né? A gente transpira um pouquinho para dar uma arejada, não é verdade? Então, às vezes as pessoas têm essa preocupação a mais, porque não posso repetir roupa, e tem a ver também com a nossa postura, nossa posição social. Você é professor, você é isso, você é aquilo, você é bancário, então você tem que se apresentar, né? E, aliás, eu estava conversando um pouquinho com o pastor Rafael, trazendo para ele da importância da nossa postura. Fala para o irmão do lado: seja uma pessoa que tem postura. Fala, tem que ter postura. Tem gente que exagera na postura, não é não? Tem gente que tudo desenhado, tal, né? Você anda que nem, eu não sei, eu vou pagar mico aqui, como é que anda modelo, né? Pé na frente, assim, tal. Tem que pensar numa linha e andar em cima de uma linha imaginária, um pé na frente do outro, sei lá. Mas todos nós temos que pensar na nossa postura. Uma enfermeira, um enfermeiro, no seu local de trabalho, tem que ter certas posturas. Você não pode ser uma pessoa lá, né? Tudo bem, você é muito bom no seu trabalho, muita técnica, mas tem que pensar numa postura, daquilo que você é, daquilo que você representa, daquilo que você está passando, não é? Por isso que, de vez em quando, acontece conosco, assim, em alguns lugares, a gente olha para a pessoa: pô, essa pessoa muito boa, mas não, tem uma postura meio estranha. Eu achei aquela pessoa meio avacalhada, meio largada, não é? Meio estranho, não é verdade? Meio com cabelo desgrenhado, meio largadão. A gente fala assim: poxa, eu contei para você aqui, quando eu fiz uma cirurgia, que o anestesista foi lá me preparar,
de uma cirurgia um pouquinho grande, longa. E ele chegou lá, ele parecia um sambista, o cara. Eu estou ali, já meio baleado, já meio tomando uns remedinhos para ficar zen. E aí o sujeito entrou: tudo bem, senhor Miguel? Eu sou aqui o seu... Eu vi nele aquele Genival Lacerda, parecia um Genival Lacerda, moreno. Ele veio lá e fez o acesso. A enfermeira estava com dificuldade. Ele, de primeira, ele enfiou aquela agulhona de 1,5 m, né, o acesso. Então, às vezes, a gente tem isso, o contexto, a gente está acostumado com um tipo de padrão, mas a gente tem que observar certas coisas. Você deve observar certas coisas. Você deve observar uma postura. Na casa de Deus, nós precisamos ter postura. Nosso trabalho, dependendo do lugar que você trabalha, você tem que ter postura. Hoje é muito comum, assim, a gente quer ensinar as pessoas, falar com as pessoas: ó, irmão, pô, essa roupa aí, irmão, poxa, pastor, mas lá no teu trabalho, nego bota quente na tua roupa e tu aceita. E tu, ó, aqui, tem um emprego aqui, tu vai ganhar tanto, plano de saúde, agora essa barba você tem que tirar. Essa trancinha tererê, tu tem que tirar aqui, pô. É tererê? Sei lá. Você tem que acertar aí, aqui não pode. Né? Inclusive, tem essa questão de tatuagem, né? Certos lugares, certas atividades. Ah, mas o que tem a tatuagem a ver? Não sei o que tem a ver. Eu estava assistindo um filme outro dia, esse filme de ação e tal, aí tinha um cara assim, todo tatuado lá, aí o outro falou assim: o que quer dizer essa cicatriz, tinha o pescoço tatuado, e aí ele tinha tatuado assim, rancor, aqui, rancor, mas aí estava assim, apagado uma parte, estava só cor. Aí o cara perguntou: por que você escreveu isso aí? Não, é porque era rancor, mas eu trabalhei num lugar e eu não podia ser aceito se tivesse escrito rancor. A pessoa me olhar: esse cara é ruim, esse cara é um cara machucado. Então ele cobriu uma parte, ficou cor. Porque certos lugares não é convencionado. Ah, está certo, eu não concordo. Tudo bem, você faz o que quiser, mas tem convenções, não é? Então deixa eu voltar aqui para nosso texto. Que eu estou falando novamente, tocando nesse assunto sobre a ansiedade, que muito da ansiedade que nós estamos vivendo tem a ver com as competitividades que nós estamos envolvidos. Nós temos competitividade, competitividade em tantas áreas da nossa vida, é na escola, é no trabalho, não sei se na igreja. Cada um de nós temos que responder essa questão, essa área da nossa vida. E isso gera muita ansiedade. Quando nós estamos envolvidos, né, numa competição, seja ela qual for, na escola, na faculdade, você tem que fazer isso, tem que fazer apresentar o seu trabalho. Pô, será que eu vou me dar bem? Eu tenho que pensar. De vez em quando, eu sempre penso, não sei quem foi que disse isso, eu ouvi já tem tempo, que a única pessoa com quem eu devo competir, entre aspas, é comigo mesmo, não é? Eu ando de bicicleta com alguma regularidade, e aí eu ando numa ciclovia. Eu confesso para você que eu estou lá no meu ritmo, né? Eu estabeleci lá uma velocidade, eu vou fazendo aquele exercício, aí de vez em quando passa um velhinho, craqueia por mim e vai embora de bicicleta, aí eu fico assim, meio chateado. Eu me sinto ofendido, né? Sujeito com a cabeça mais branca do que eu. E aí o que é isso? Não posso permitir uma coisa dessa. E tudo tem. Outro dia eu estava andando de bicicleta e um garotinho me passou. Jesus, eu parei, deixei de andar de bicicleta um pouquinho, respirei fundo, né? Então eu tenho aprendido que eu tenho que sempre, o meu tempo, o meu esforço, sou eu tenho que vencer o último desempenho que eu fiz, e não o outro, e não quem passa por mim, e não ter esse espírito de querer ser melhor do que o outro. Por que você vai querer ser melhor do que alguém? Nós devemos querer sermos pessoas cada dia melhores, em todas as áreas da nossa vida, mas não ser melhor do que o outro, ser melhor do que fulano, né? Ter como objetivo, porque essa noia leva para outros lugares, leva para outros problemas emocionais,
leva para outras crises, além da ansiedade. Tá assim. E essa pessoa nunca está satisfeita com o que tem também. É sempre murmurando. Então, nós encontramos hoje, não é difícil, muitos cristãos que vivem em função das coisas, vivem em função da vida, vamos usar essa expressão, da vida material. Jesus encontrou muitas pessoas materialistas no seu caminho. Muitas pessoas que o objetivo, estar ali, de se dirigir a Jesus, tinha a ver com coisas, tinha a ver com necessidades apenas, não é? Certa vez um jovem pede a Cristo que resolva um problema de origem material. Eu gosto muito desse texto. Para mim ele é muito emblemático, é muito significativo. Está em Lucas 12, do verso 13 ao verso 15. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Né? Ô mestre, quer bugalho aí, já que tu tem essa autoridade, todo mundo, fala com meu irmão que ele divida a herança que ele recebeu comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou o juiz ou árbitro entre vocês? Jesus tem uma resposta que talvez, se você já recebeu essa resposta, talvez em outra área de um pastor na sua vida, você ficou chateado com o pastor. Você ficou decepcionado com o pastor. Eu já contei algumas vezes aqui o fato que aconteceu na igreja de Botafogo com o bispo Roberto. Uma senhora muito educada, chegou para o bispo Roberto e falou assim: bispo, o senhor pode orar para que eu venda meu apartamento? Se Jesus me ajudar a vender o apartamento, eu vou dar uma boa oferta para a igreja. O bispo Roberto respondeu para ela assim: minha senhora, Deus não é corretor de imóveis. Você imagina? Né? Mas ela vendeu o apartamento? Não sei. Mas ela deu oferta? Não sei. Não sei nada. Eu só sei que o bispo falou assim: querida, eu não sou corretor de imóveis. Poxa, mas eu não concordo com o bispo Roberto. Talvez você não concorde com essa atitude dele. Né? Aí, não sei o que eu digo para você, se você não concorda, se não concorda. O concordar e não concordar vai depender de você ter decisões na sua vida. Ter comportamento na sua vida. Não é? Talvez alguns de nós tenham esse sentimento, né? E às vezes isso vem da nossa formação, né? Aquilo que a gente aprende em casa. Às vezes mantemos relações de carência e queremos que todo mundo dê tudo na nossa mão, faça tudo para a gente. Às vezes nós não nos lançamos, não nos esforçamos, não queremos caminhar de uma determinada maneira. E as pessoas assim, quando a sua vida é um fracasso, ela bota a culpa nas pessoas que não ajudaram, ninguém me ajudou. E quando ela consegue por alguma razão, ela também não diz: fulano, eu consegui porque fulano me ajudou. Não, ninguém me ajudou. Então, homem, quem me designou o juiz ou árbitro? Então lhes disse: cuidado. Jesus está dizendo ainda aqui no texto: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu não sei quantos de nós acreditamos nisso. Eu não sei quantos de vocês acreditam nessa verdade, que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Eu não sei quantos de nós somos suficientes para entender essa palavra de Jesus. A vida de um homem não consiste. Talvez para alguns de nós consiste. Então, se consiste para você, Jesus está dizendo para você que o eixo da sua vida está errado. Por quê? Porque os bens, a ferrugem come, as coisas levam, as coisas mudam. Se a sua vida consiste nisso, e muita gente fala isso: foi para a falência, quebrou, a minha vida acabou, porque a vida dele se baseava nos bens que ele tinha. Não tem mais, então acabou a vida dele. Então Jesus está dizendo, aconselhando, que nós não devemos ter esse procedimento na vida. Né? Nós temos que ter um outro procedimento. Temos que entender, crer que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus, ela depende de Deus. Eu posso perder muitas coisas nesse mundo, mas eu não posso perder a minha fé, porque quando eu perco a minha fé, eu perdi tudo. Eu não perdi tudo quando eu perco a minha empresa, quando eu perco o meu negócio. Eu não perdi tudo quando eu perco a minha saúde. Eu não perdi tudo quando eu perco algum... A gente só perde tudo mesmo
irreversivelmente quando a gente perde a nossa fé. Então, guarde isso no seu coração. Eu não quero perder nada. Não estou dizendo que eu quero perder coisas. Não estou dizendo que eu acho bonito perder coisas. Estou dizendo que eu só não posso perder a minha fé. Porque, a exemplo de Jó, que perdeu tudo, ainda assim ele teve de volta, porque ele conservou a sua fé, a sua confiança em Deus. Só Deus podia reverter a situação de Jó, e Deus reverteu. E Deus fez, e Deus multiplicou. Então, no nosso texto aí, nós vemos que até mesmo alguns daqueles que andavam com Jesus tinham as suas mentes dominadas pela competição. Tinham as suas mentes, de uma certa maneira, dominadas pelo materialismo. Então, eu quero destacar duas lições, rapidinho, simples, para você, sobre esta questão. Não será assim entre vocês, que eu tirei a frase de um dos versículos aí do texto que eu li, né? Finalzinho do texto, Jesus disse: não será assim entre vocês. Aquele que quer ser o maior, os discípulos pediram para ter uma relevância lá, ter autoridade. Os outros, não sei se você no lugar dos outros também ficaria meio na bronca, porque os 10 viram aquele papo, a conversa começou ali, os dois, né? Tá, Jesus, vê se bota a gente na direita, na esquerda, dá uma função importante, relevante. E aí Jesus começou a conversar, porque você não sabe o que eu estou pedindo. Não, sabemos, não, a gente aguenta, a gente pode. Nós somos assim também. Nós somos como os 2 discípulos. Aí Jesus foi complicando a coisa. Vocês podem ser batizados com o meu sofrimento, vocês podem sofrer mais do que eu, vocês podem ter mais problemas do que eu, mas quanto a estar numa posição assim ou ali, porque eles estavam dispostos a pagar preços para ter a posição. Então, se vocês podem realmente sofrer as coisas, mas quanto a estar nessa posição, não compete a mim decidir. Não está na minha mão decidir, não vou pedir nada, não vou lembrar de nada, não vou pedir para o Pai, isso não está na minha mão. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, que é exercitar a prática da sensibilidade. Você se considera uma pessoa sensível? Sensível no sentido de aberta, sensível no sentido de maleável, sensível no sentido de pagar certos preços, sensível no sentido de se importar. Pense quantas vezes a gente diz que vai orar por uma situação, por uma pessoa, na rede social, você marca lá orando, mas não ora. Mas não ora. É só aparência, é só fachada, é só humanidade, é só sentimentalismo. Né? E sensibilidade não tem a ver com sentimentalismo. Eu sou muito sensível. Por quê? Porque eu choro muito. Quer dizer que você é sensível. Quer dizer que você é sensível, às vezes, a certas coisas relacionadas a você mesmo. Né? Então, não é porque você chora muito. Sensível é quem vê uma desgraça e chora, ou é quem vê uma desgraça e levanta para ajudar? Quem é mais sensível? Mas a única coisa que eu posso fazer é chorar. Não sei, você que sabe. Eu não posso fazer nada. Eu não sei, você que sabe. Quando eu digo que eu não posso fazer, eu é que sei. Quando alguém me pede alguma coisa, querida, eu não posso. Nós vamos ser julgados. Todos seremos julgados. Então, aí, diz aí, nesse contexto aqui do texto, ele estava subindo para Jerusalém, o versículo 32, os discípulos estavam admirados, enquanto os seguiam, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse que haveria de acontecer. Estou subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes, o mestre da lei, eles condenarão à morte, entregarão aos gentios, zombarão dele, cuspirão nele. Pense, se Jesus, nós estamos falando do seu filho, né? Mamãe, eu arrumei uma benção, vou para lá, mas eles vão me cuspir. Não vai nada. Carinho, cara que mamãe beijou, ninguém bate, ninguém maltrata. Não é verdade? Jesus está dizendo isso para eles: vai acontecer comigo isso. Vocês estão aqui comigo, daqui a pouco eu vou ser morto. Daqui a pouco eu vou sofrer todo tipo de
de humilhação, de agressão. 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus estava com aqueles homens em um momento tão importante. Você tem noção? Certas coisas que você participa na sua família, que aquele é um momento tão importante, que aquele é um momento tão único na vida, para você falar o que você precisa falar, para você agir o que você deve agir. Quantos de nós, nesses momentos tão importantes, nós não nos damos conta, e nós fugimos, e nós omitimos, e nós evidenciamos uma falta de sensibilidade àquela situação. A gente às vezes fala assim, também quem planta, colhe. Cuidado, querido, se você repete muito essa verdade para as outras pessoas. Quem planta, colhe, você deve repetir para você todo dia. Esquece teu marido. Esquece tua esposa. Esquece a tua sogra. Você tem que falar para você isso. Isso é uma verdade. Mas, às vezes, a pessoa está assim, a gente se omite completamente. Não, eu falei. Você não falou? Eu falei. Não quer me ouvir? Já pensou se Jesus fizesse assim com você, irmão? Jesus te falou para você fazer muita coisa que você não está fazendo. Jesus falou, se você quer certas coisas, é só você seguir a regra dele, o manual dele, a palavra dele, a promessa dele, a obra dele. Mas a gente não segue, a gente desobedece. E a gente é frustrado, acontece o que a gente não queria, e o que a gente faz? A gente vai para ele pedir que ele ajude. Já pensou se Deus te tratasse assim? Como talvez você já tratou alguém? Já falei, eu aconselhei, agora não quer, agora problema, agora se vira. Não evidenciamos uma sensibilidade àquela circunstância, aquela tragédia, sei lá, aquele momento, aquela crise. O pior é quando você tem condições de ajudar, quando você poderia, mas o que te impediu foi uma falta de sensibilidade. Porque quando você é sensível e você não tem para ajudar, mas você não se conforma, você vai ter que fazer alguma coisa. Eu vou ficar aqui, eu vou lá, vou ficar com você, vou ficar do seu lado, né? Lembra da história dos amigos de Jó? Eles ficaram 7 dias do lado de Jó calados, 7 dias, sentado lá, e Jó fedendo, e Jó miando, chiando, sei lá mais o quê. Vou começar a falar bobagem aqui. E os caras lá calados. Qual foi o problema dos caras? Quando eles começaram a falar. Começaram a falar tudo aquilo que eles tinham passado para Jó, com a presença deles, com o silêncio deles, eles começaram a criar uma certa dificuldade. Jó teve que reagir, Deus teve que ter graça para Jó dizer assim, que é isso? Não é nada disso. Eles começaram a apertar Jó, não, tem pecado, você pecou, cara. Porque Deus é justo, como é que um cara vai sofrer que nem você se não tiver feito besteira? E aí nós temos que pensar sobre essas coisas, e pensar qual é a minha teologia. A minha teologia dos amigos de Jó, ou a minha teologia do Senhor, é de Cristo? Nós temos que pensar. Porque isso não tem nada a ver, irmão, por favor, tem nada a ver em concordar com o erro, abonar pecado. Você vai abonar pecado, você é doido. Concordar com o erro do seu irmão, você não vai ajudá-lo nunca. Paternalismo, isso aí não ajuda não, irmão, né? Não ajuda. Mas isso não quer dizer que você deve lavar as mãos também. Não quer dizer que você não deva agir pelo menos é o que eu posso aprender aqui com o que Jesus já está falando, não é? Estava num momento importante, fazia revelações sobre a sua morte, sua crucificação, seu sofrimento. Você acha que os discípulos já não tinham visto alguma crucificação lá? Já? Você acha que quando ele falou assim, que o Filho do Homem vai ser crucificado, você não fala assim, caramba, que coisa terrível, que morte, parece que não estão ouvindo. Então, no dia a dia, no nosso caminho, nós encontramos muitas pessoas que estão vivenciando crises, momentos difíceis, e algumas dessas pessoas querem só ser ouvidas.
precisam só falar. Eu estou também fazendo lá academia de ginástica. E acho que tem a minha idade lá, um coroa meio doidão, ele chegou lá falando de um problema com o filho adotivo dele. Falando, bacana, eu gosto dele, fala alto, dinâmico, alegre e tal. Ele estava falando. E aí uma pessoa falou assim, pois é, fala mesmo, porque só de falar você já vai se aliviar, precisa falar. Com o nosso Deus não fazemos. Eu sempre bato numa tecla terça-feira aqui na igreja, abre o coração. Tira essa roupa de crentez. Deus, como se Deus não soubesse, como se Deus não estivesse vendo o seu sentimento, o seu coração. Para com essa bobeira, para com essa maluquice. Para com essa incredulidade. Sem incredulidade, irmão. Sem incredulidade. Você chegar para Deus e falar assim, aleluia, Deus sabe que você está trilhado. Eu falo aqui no culto de oração, abre o coração, Senhor, eu creio em Ti, o Senhor me conhece, eu conheço o Senhor, mas eu estou com raiva, Jesus. Eu estou querendo pegar o avião que o salmista não tinha de sumir. Quantos já tiveram vontade de sumir na vida? Sumir. Pegar um ônibus não sei para onde, um avião. Você quer sumir para onde? Quanto mais longe, melhor. Pá. Nós já tivemos vontade dessas coisas, todos nós temos vontade. Quantos já tiveram vontade de abandonar o casamento? Quantos já tiveram vontade de abandonar o trabalho? Quantos já tiveram vontade de abandonar a igreja? Tem muita gente que abandonou mesmo. Não ficou só na vontade. Quantas vontades a gente tem? Quer fugir do problema, fugir da circunstância, fugir da crise. Por que a gente não fala isso para Deus? Por que você não fala para Deus? Ah, Senhor, eu estou querendo sumir, Senhor. Por isso que certas orações você tem que fazer no seu quarto. Porque se fizer na igreja, o pessoal vai ficar doido contigo. Tu fizer aqui no culto de oração, por isso que Jesus falou, entra no quarto, porque no quarto você tranca a porta, bota pano debaixo da porta, tapa a coisa, você é rádio com o verbo com poderoso. Fala, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Não é? Aí não. Oh, aleluia, Senhor, eu te adoro. Não adora nada. Jesus está ouvindo a sua oração, não adora nada. Ah, Senhor, eu sei que tu és fiel, tu está cheio de dúvida. É oração que não chega. Coração fechado. Oração circunstancial. Como diziam alguns antigamente, né? Oração para inglês ver, coisa de aparência, né? Coisa de aparência, só para o outro ver que está bonito, mas está tudo ruim. Só para o outro pensar que você é muito espiritual. E alguns de nós, pentecostais, ainda temos mais problema com isso, porque como a gente já teve uma experiência com Deus, a gente até fala em língua sem não ter nenhuma inspiração para falar aquela língua. Então, nós mesmos, em certos momentos, queremos ser ouvidos, queremos ser escutados, precisamos de pessoas que nos apoiem. Eu estava falando desse meu amigo lá na academia, eu falei assim, poxa, quem esse cara tem? Está falando ali com um grupo, ele considera pessoas amigas, e eu acho que querem bem a ele lá, eu também não tenho por que não querer bem aquele homem e tal. Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que desenvolver uma sensibilidade. Eu disse algumas coisas para ele lá, assim, tá? Não, pá, esperar, tal, falei. Aliás, deixa eu compartilhar com você uma prática que eu estou tendo há algum tempo. Não tem nada a ver com nada, não tem a ver com esse assunto. Eu queria estimular você a fazer isso. Eu tenho feito uma coisa que tem me feito bem, e eu espero que esteja fazendo bem às pessoas que eu estou orando. Eu agora, toda vez que eu passo por policiais, eu passo por blitz, eu oro pelos caras da blitz. Toda vez que eu passo por uma blitz policial, toda vez que eu passo com o meu carro na Avenida Brasil e que tem a polícia lá, paradinha lá com a luzinha acesa, eu oro. Eu oro. Não é? E eu até já fui alvo de um pedido de perdão a Deus essa semana, que eu passei por uma blitz parada, eu estava a pé, eu estava de bicicleta, não lembro,
Eu passei pela calçada e tinha um soldado aqui, na frente do carro da polícia, mais à frente, com o cone, parando um ou outro, perto da viatura. Tinha outro, e mais afastado, tinha um outro sozinho lá. E eu vinha andando de bicicleta. Pô, Jesus, tem misericórdia desse povo aí, ajuda esses homens, tal. Fui orando. Quando eu passei no último, você sabe que eu sou atleta, bicicleta a 140 por hora. Quando eu passei pelo último, eu senti no meu coração que eu devia ir lá falar com ele. E eu não fui falar. E isso me abateu um pouquinho. Né? Mas por que você não foi bispo? Não sei explicar para você. Eu fui pedindo para Deus, Senhor, mas como é que vai ser? Estava bem distante, assim, o sentimento era que eu devia ir lá, dizer para ele o quê? Dizer para ele esperar, dizer para ele não fazer nada, dizer para ele que Deus ia julgar a causa dele. Mas não fiz. Isso se estendeu no meu coração aquele dia. Isso me fez fazer uma certa... Não estou em crise, mas fiquei assim meio bolado comigo mesmo. Fiquei meio com raiva de mim. Passei um tempinho ali, até frouxo, ali e tal. Mas depois, acho que Deus falou comigo de alguma maneira, que Ele ia me dar mais uma chance. E eu estou esperando essa chance. Eu acredito que é com um policial também. Mas ore pelos homens. Né? Será que nós somos daqueles que passamos aí? Deve ser ladrão também, esses miseráveis aí. Né? A vida desses homens. Nós temos aqui na igreja policiais, militares. Vamos orar por essas pessoas sempre. Sempre que você passar, mande uma bênção. E se ele parar o seu carro, se ele pedir o documento, mostra tudo. Ele está com o documento direito, irmão. Olha aí, vai dar mau testemunho. Porque aí a sua mensagem vai falhar, né, cara? E depois que se ele te parar, você fala para ele, obrigado, tal. Olha, eu orei pela sua vida, eu sou um cristão, eu passei aqui, orei por você. Se você não tivesse me parado, eu também tinha orado. Tal. Fala isso. Amém? Vamos voltar aqui para nós mesmos. Eu penso que... Eu estou falando para caramba, né, irmão? Essa semana eu fui no cardiologista. Na quarta-feira. Fui fazer um eletro. Estou bem, irmão. Estou bem. Fui fazer um eletro na consulta, o médico mudou um remédio que eu tomo. E aí o médico falou assim, rapaz, vou rodar um eletro aqui, 3 minutos, deixar rodando. Eletro, o cara imprime aquela tripinha, né? 1 minuto, 40 segundos. Aí deixou 3 minutos. Ele falou assim, me tirou um pedaço e falou assim, você não fez um extrasístoles? Não teve uma? Poxa, tal. Mas muda esse remédio. E ele falou assim para mim, daqui a 1 semana, na outra quarta-feira, que foi essa que passou agora, você vai lá no hospital, me deu um pedido, e você faz um eletro lá, só para ver como é que o remédio está agindo. Beleza. Daqui a início de janeiro, eu vou fazer novamente o Holter, 24 horas. Beleza. Aí eu fui lá fazer. Né? Aí eu estou conversando com o médico, lá nessa primeira consulta, lá na quarta-feira atrás, está falando sobre o hospital. Ele falou uma coisa que foi na minha cabeça, sobre o hospital que eu operei, onde ele trabalha também, onde quando eu tenho qualquer crise, eu tenho que medir minha pressão, eu vou nesse hospital lá na Barra da Tijuca. Aí, estava conversando, ele estava falando sobre hospitais. Ele falou assim, quando esse hospital foi inaugurado, foi há 21 anos atrás. E há 21 anos atrás não tinha um hospital aqui na Barra da Tijuca. Só tinha esse hospital, mais de relevância, de mais capacidade técnica, sei lá o quê. Tá bom. Agora, falou assim, tem vários hospitais foram inaugurados naquela avenida, a Avenida da Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Tem o hospital daqui, tem o hospital, 2 hospitais novos fizeram lá. Ele estava me contando uma coisa que eu achei muito legal isso, porque eu fiz um elogio. Eu sei que todo hospital tem problema, mas eu, particularmente, todas as vezes que eu vou a esse hospital, eu sou muito bem tratado. As coisas funcionam muito bem comigo. Nunca peguei ninguém
emborrado, chateado, enfermeira, médico, todo mundo. Eu até acho que eu sou bonito mesmo, sou tão bem tratado, eu devo ser lindo mesmo. E, então eu nunca tive problema lá. Então eu estava elogiando isso, né? Eu fui fazer lá o exame, o cateterismo, poxa, o médico, o anestesista, pessoal muito, muito legal. Ele te deixa bem seguro, bem tranquilo. Eu fiz esse elogio para ele, sabe o que ele me disse? Ele disse assim, esse hospital é mais antigo, agora tem um conceito de hotelaria, né? Tem um conceito novo em hospital, que é de hotelaria. Os grandes hospitais têm uma estrutura diferente, acomodação diferente, um negócio para gente bacana que nem você, que nem nós, para gente fina. Ele falou assim, esse nosso hospital, o Tomo tem 20 e tantos anos, ele não tem como... Mas aí eles se reuniram, todo mundo, e conversaram, e falaram assim, como é que nós vamos, no bom sentido, enfrentar a concorrência? Nós vamos melhorar muito o nosso atendimento. A maneira que tratar, da portaria, a maneira que você trata. Então, eu fiquei pensando nessa palavra, sobre o mundo, às vezes, por interesses outros, ele se aplica a essa sensibilidade, se aplica a ter uma maneira de tratar, de falar, de descontrair. Eles têm uma preocupação não só com uma área das pessoas, mas há muita preocupação em alguns hospitais com as emoções. A área emocional da pessoa, eu falei para você, quando ele me fez o acesso para me dar anestesia local, ele perguntou para mim assim, anestesista, senhor Miguel, já fizemos aí, o senhor vai querer o quê? Você vai querer que coloque a cachaça? Aqui o senhor escolhe anestesia. Cachaça, uísque, ele falou um monte de besteira para mim lá, álcool. Eu falei, cara, eu sou antigo, bota anestesia mesmo aí, né? Não bota nada de errado, não. Mas eu fui sacando que eles fizeram aquilo para eu não sentir a ferroada do outro lado. O cara fica te distraindo, passa dá um apoio para você. Você já fez um exame? Já fez. Vai no hospital, o cara nem olha para a sua cara, parece que está quebrando seu galho, te trata trata pior do que cachorro. Não é assim? Quer saber se os teus problemas... Não, hoje é uma atenção para isso. Então eu penso nessa palavra, eu penso na igreja. Eu penso na igreja, como é que tem faltado talvez para nós uma sensibilidade. Estamos todos convergidos para certas coisas, não é? E não temos essa convergência, né? Nós estamos correndo. Eu também estou nessa vida, né? Eu também sou limitado, mas a gente tem que deixar que a palavra de Deus, a gente tem que querer. É preciso que, ouvindo o que você está ouvindo nessa manhã, você diga assim, eu estou precisando ser uma pessoa mais sensível. A gente quer e a gente reclama que as pessoas não são sensíveis a nós. Ah, meu marido não é sensível, me trata assim. Ah, o pastor fulano não é sensível. O pastor não me deu atenção. Poxa, estou aqui precisando, né? Até o pastor não sabe o que cada um está passando. Como você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou passando. Você julga, né? Todos nós julgamos pela aparência. O bispo está bem, o bispo está mal. Fulano está bem, está sorrindo, está cabisbaixo, sei lá. Mas no fundo, a gente não sabe. Mas todos nós achamos que é importante ter alguém que nos escute, achamos que é importante alguém que se compadeça, alguém que tenha uma sensibilidade, alguém que se antecipe. Alguém que se antecipe. Não é? Eu estou me aplicando, estou me esforçando. Ontem, mais uma vez, eu dei um checkmate na minha mulher. Me ligou da rua. Ah, Miguel, tal. Se você tiver tempo, você estica a cama lá. Já estiquei. Ah, então tá. Ó, se você puder, tira a manteiga da geladeira. Já tirei. Cátia, você está muito fraca. Você aqui está na frente, aqui, o cara. Como que as pessoas se sentem cuidadas? Bobagem, estou falando de bobagem. Estou falando de coisa pequena de casa, da vida, normal. Mas as pessoas esperam. A pergunta é, se você que espera, se você está sendo sensível. Ô irmã, você precisa ser mais sensível ao seu marido. Está precisando ser mais sensível ao sujeito. Precisa olhar mais para ele. Precisa olhar mais para ele. Né? Às vezes a mulher nem te olha. Nem olha para você se está arrumadinho, se a blusa está certinha. Espera aí, meu filho.
Não é marido que é babão, marido que come, entorna tudo. Aí, olha essa roupa aí, meu filho, você é um caba bom. Precisa ter mais cuidado. Você sabe que a sensibilidade, ela é entendida e revelada pelo cuidado que nós temos, não é? Pessoa, pela necessidade das pessoas. Jesus está ali, vou morrer, vou ser crucificado, vou ser crucificado. Pô, quando tu morrer mesmo, eles estavam quase que dizendo, tomara que tu não ressuscite, porque quando tu herdar tudo lá em cima, tu dá uma vaga para mim na direita. Eles estavam pensando neles, no seu materialismo, no seu anseio por poder. É bom lembrar, irmãos, que nós temos dificuldades com isso, né? Eu acho que de discernir isso. Gálatas 6,2, quando diz assim, levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Então, esse versículo, Gálatas 6,2, merece um estudo e uma pregação aqui, né? Para a gente entender isso, né? Como que é isso? Para mim é assim, está ligado à sensibilidade que a gente tem pelas pessoas. Porque vai ser um erro você pegar esse versículo e chegar para mim e falar assim, aqui bispo, a Bíblia diz, em Gálatas 6,2, aliás, o senhor mesmo que pregou, que o senhor tem que levar minha carga, toma minha carga. Não é isso não, irmão. Eu vou dizer para você, toma de volta que o filho é teu, não é meu. Não é isso. Sou eu que tenho que ser sensível e dizer para a pessoa, vem aqui. Eu tenho que enxergar. Você também. Vem aqui, irmão. Vem aqui, mulher, esposa. Vem aqui, maridão. Eu vou resolver isso aqui. Deixa comigo isso aqui. Meu amorzinho, lindão. Deixa que eu vou pagar a tua conta. Tem marido rindo, tem marido sério. Tá? Tem marido dizendo, oh Deus, move agora o poder na mulher. Tal. Não é? Mas, olha o que diz Gálatas 6. Assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Não sabe? Quem? A lei de Cristo é amor. A lei de Cristo é a lei do amor. O pastor citou, ama a Deus e ama o próximo. A lei de Cristo é a lei do amor. Assim cumprireis, levar as cargas. Então, quem sabe um dia a gente fala sobre Gálatas 6,2 aqui com mais detalhe. E a segunda coisa, já usei tempo demais nessa manhã, está bem claro no texto que é saber ou lembrar que a nossa vida tem uma direção que é a direção de servir. As palavras de Jesus, estarrecedoras talvez para alguns naquele momento, foi, eu não vim para ser servido. Talvez alguém que ouviu Jesus falar, falou assim, então para que tu veio, bobão? Então para que tu veio? Não, eu quero chegar numa posição porque eu quero ser servido. Eu não sei se alguns de vocês já disseram que você está cansado de servir. Eu não sei se você tem vivido uma frustração, eu estou cansado de servir filho, eu estou cansado de ser explorado, estou cansado de servir marido, eu estou cansado de servir igreja. O pastor não quer saber de nada, só fica cobrando. Eu cansei. Então, Jesus, ele diz aqui, que nós vivemos para servir. Aquele que quer estar no topo, você vai ter que ser escravo de todo mundo, servir a todo mundo. Escravo da lei do amor, viu, irmão? Escravo da lei do amor. Não vem querer colocar uma canga em cima de mim, não, que essa eu não recebo. Para mim, basta a lei do amor de Cristo, para fazer o que eu preciso fazer. Eu devo servir em amor. Porque nós lidamos, e todo mundo sempre lidou. A história de Jesus aqui, o que acontece aqui, ô mestre, manda que o meu irmão, isso não é carga, isso não é nada. Eu sou juiz, cara, sou no teu rumo,
procura um advogado. Tanta coisa está nessa resposta de Jesus. Eu sou juiz entre você e seu irmão. Pega o teu irmão, leva no tribunal e resolve lá, pô. Não é? Então, nós temos que entender isso. Nós temos que lembrar que nós vivemos para servir. O que vocês querem que eu vos faça? Tiago e João dizem, concede-nos que na tua glória nos assentemos à direita. Quando os 10 ouviram isso, começaram a indignar-se também. O que é isso, cara? Os caras malandros, os caras sentimentais. Oh, aí, camarada, fala, meu camarada. Como é que é esse negócio? Quando alguém fala para você, ô, camarada, tudo bem? Eu dou um passinho atrás, tudo. Já sei que vem uma facada de algum lado. Aqui vem o camarada. O cara te chama de certas coisas, te adjetiva de certas coisas. Né? Como é que é? Ô, padrinho. Ô, padrinho. Ô, meu padrinho. Tudo bem? Tudo bem, cara. Tem uma bênção para mim aí? Tem. Eu te abençoo em nome de Jesus. Ele está pensando em outras coisas, né? Tem uma bênção? Tem. Aqui sempre tem bênção. Vai, não peques mais. Eu vou dando um monte de bênção para os caras. Então, com aquele pedido, Tiago e João revelam o tamanho da sua ambição, o tamanho da ambição que tem no coração deles. E mais, foi muito impróprio o momento para esse pedido, porque Jesus estava abrindo o coração dele. Eu tenho tido, assim, algumas experiências, assim, de ter muito cuidado quando a gente abre o coração. Eu não abri o meu coração, mas eu abri mais claramente situações, dificuldades. E a minha experiência é que a pessoa que quer a sua ajuda, ela não escuta isso. Você fala para ninguém. Porque apesar da sua explicação, a pessoa insiste. A pessoa não entendeu. Então, eu tenho, assim, eu tenho dito assim, olha, eu não posso explicar nada, não posso. E deixa Deus julgar isso. Porque nós sempre vamos lidar com a coisa da aparência, né? Eu não acredito. Você já passou por isso, né? Alguém da sua família pede para você pagar alguma coisa, alguém da sua família pede para você ir assumir certas coisas, você diz que não pode. Hein? É quase que uma ditadura, uma tirania de você ter que fazer para não ter aborrecimento. Eu já andei nesses caminhos todos. Tá bom, eu vou fazer, para me livrar. Não se livra, não resolve. Então, é sempre melhor você andar na verdade. Temer a Deus, Deus sabe de tudo. Deus sabe tudo o que acontece. Deus sabe de todas as verdades que eu falei e de todas as mentiras que eu falei. Deus sabe. Da insinceridade para com Ele, para com as outras pessoas. Então a gente tem uma compulsão. Não, pois é, cara, não, olha aqui, tal. Então, eles não pensavam nas necessidades de Jesus, e muito menos nas dos outros 10 discípulos. No dia a dia encontramos muitas pessoas que de forma semelhante estão sempre competindo, disputando os melhores lugares, as melhores colocações, estão sempre querendo ser os primeiros, competindo sempre pelos melhores salários. Se você ganha muito bem, mas você descobre que alguém ganha R$1.000 mais do que você fica indignado. É como se os 50 mil que você ganha transformou em 0, porque o outro, que tem menos tempo de você, ganha 51. Meu Deus! A pessoa fica enfesada, a pessoa fica amargurada. Então, estamos aprendendo que, apesar de vivermos num mundo egoísta, a nossa grande missão é servir ao próximo. Servir ao próximo.
Jesus nos dá o seu próprio exemplo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Então, vamos entender que o propósito da nossa existência é que a gente tem uma vida para servir, para abençoar, para servir como Deus manda, não como as pessoas querem, para servir como a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, e não como o seu cunhado quer, a minha vizinha quer, sei lá mais quem quer. Não é assim, o seu irmão, como o seu irmão quer, não é? Como o seu pastor quer. Tem pastor muito folgado, irmão. Tem pastor muito abusado. Tem pastor que lança os seus fardos para as ovelhas sem a menor piedade, sem a menor misericórdia. Impõe. Irmão, me empresta 2 cheques teu aí. Já falei aqui. Se um pastor desse aqui pedir cheque para você, tu fala comigo, na hora. O bispo, o pastor fulano me pediu cheque emprestado. Vamos arrumar uma boa igreja para ele. Em Júpiter, Saturno, sei lá onde é que ele vai. Porque isso é uma covardia. Isso é uma covardia. Chegar para uma ovelha, ela me empresta seu cartão, do seu pastor, e conta uma história para você, e você gosta. É a mesma coisa o seu filho que você devia puxar a orelha, você vai cedendo, ele vai te dando beijinho, não é? A minha avó, aliás, me lembrei disso hoje, a minha avó me contava uma história do meu tio, já falecido, mais novo, filho dela, mais novo, o tio Beto. Ele era o caçula de 3 homens, e ele tinha uma avó. Era uma avó não, a avó da minha mãe, a avó da minha avó, era bisavó dele. Ela era bem velhinha, morava num lugar, antigamente tudo tinha dificuldade, e minha avó viúva, esse meu tio, ficava encarregado de levar o balde de lavagem para jogar num chiqueiro que tinha lá no final do terreno. E esse meu tio, ele passava a mão no rostinho da bisavó dele, ela não tinha dente, sem dente, velhinha, magrinha, passava a mão assim nela, você é tão linda, quando eu crescer eu vou botar dente em você, eu vou comprar uma dentadura para você. Ele pequeno. E a velhinha ficava doida. Então, ele fazia isso porque a velhinha não deixava ele fazer o trabalho dele. A bisavó pegava o balde de lavagem, a velhinha, e passava numa prancha de madeira, tinha muito valão, né? Você lembra, Cláudio? Valão, você tinha na tua casa? Tinha muito valãozinho assim, e aí tinha uma madeira, uma tábua. E aí a velhinha lá, podia cair no valão, porque aquele menino dizia. Então a gente sofre isso em vários níveis, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A minha neta vem para mim assim, vovô, será que eu posso te pedir uma coisa? Pode. Posso falar uma coisa com você? Pode. Vovô, você não quer comprar para mim não sei o que lá, não sei o que lá? E eu agora falo assim, olha, vovô pode, mas sua mãe que autoriza. Tem que falar com a sua mãe. Fala com a sua mãe. Ela já sabe o que a mãe não vai comprar e não quer que ela tenha aquilo. Ela já sabe. Mas dá uma voltinha. Vovô. Fala no ouvido dela assim, dinheiro a gente tem, mas fala com a mamãe. Então, nós temos muito isso, né? Nós sofremos esse tipo de coisa, de assédio, para ajudar, assédio de gente que chega assim, da sua posição, pô, como é que eu vou negar? Vou negar para o pastor, como é que vai ver? O pastor conta uma história desgraçada, e nessa hora, a gente se esquece de tudo que ele pregou, se esquece de tudo que ele fez. Por que certas coisas prosperam no nosso meio? É porque todo mundo fica com pena do sem vergonha, todo mundo fica com pena da pessoa que não tem um caráter, que usa. Aí chega comigo aqui que você devia me abençoar. O bispo é pior do que os outros, me julga até pelo que tu já viveu. Não é assim? Deixamos de servir, porque fomos explorados, fomos manipulados, fomos usados. Então, é preciso que a gente tenha a mente aberta, o coração aberto.
Ah, não, mas eu tenho tanta pena. Eu também tenho pena. E quer dizer o quê? Eu tenho que ter sabedoria também. A minha esposa usa muito essa versão. Ah, eu tenho tanta pena, tanta pena. Falando, sim. E aí? Beleza. Ter pena, eu não gosto da expressão estou com pena. É uma expressão, acho que muito humana. Né? Geralmente quem tem pena, fica só na pena. Uma pena, nossa, tem uma pena. Faz alguma coisa então. Se movimenta. Ficar só com pena não conduz nada. Agora, quando você tem um convencimento, quando você ama, não é? Quando você tem a lei de Cristo no seu coração, você não fica na pena, você não fica com pena, você vai para a ação, você vai, não posso fazer nada, mas chego para a pessoa, tenho que falar com ela, vem cá, eu não posso te ajudar, mas toma esses R$10, toma esse aqui, toma uma dúzia de ovos, amém, irmão? Então, que você seja convencido pela palavra de Deus e você diga assim, eu tenho muito que aprender com Jesus. Eu tenho muito que aprender com Jesus. Eu tenho muito que aprender com Ele. Ele acreditou no ser humano, Ele acreditou em cada um de nós, apesar de todas as nossas falhas. Jesus acreditou e acredita em mim. Ele sabe quem eu sou, Ele me conhece do avesso, como a gente diz. Acreditou em cada um de nós, apesar das nossas falhas. Honrou pessoas sem honra. E Jesus disse, não, você vai acertar. Você pode, você vai. Eu vou te ajudar. Eu vou derramar minha presença sobre você. Ele amou os que não amaram. Ele doou-se para quem não merecia. Então, irmãos, vamos ser imitadores de Cristo. Esse é o nosso desafio. Tudo que acontece comigo é para eu desistir de ser imitador de Cristo. Há tantas circunstâncias na minha vida e na sua vida que nos fazem crer que não vale a pena ser imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo é ser otário, é ser trouxa, é ser usado. Então, a gente às vezes quer fugir dessas coisas. E nós queremos teologias, nós queremos muita coisa. Mas se você se aplicar a ser imitador de Cristo, tenho certeza que você vai chegar muito mais longe do que você já pensou na sua vida. Deus vai te usar muito mais. Amém? Que Deus desperte o seu coração e o meu para viver, para servir. Ter um sentimento. Para quem não pode fazer nada, quem não pode ajudar, quem não pode devolver nada para você. Jesus ensinou tudo isso, né? Se você convida uma pessoa boa, gente boa, para comer com você, porque você, vou levar ele aqui no Caxias Grill, quando ele me convidar, ele vai me levar numa muito melhor do que aquilo que eu fiz, do que não sei o que lá, do que não sei o que lá. Não, se você faz só para quem pode pagar para você, então você não está fazendo que nem a lei de Cristo, né? Então, nós temos que nos convencer a nós mesmos que nosso chamado, nosso trabalho é para servir a Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar e estarmos na mão de Deus, né, para Ele fazer na nossa vida aquilo que nós precisamos fazer. Há pessoas que você vai servir, que eu não conheço essas pessoas, não passo na porta delas, não sou vizinho delas, Deus vai usar você para servir essa pessoa. Deus espera que você atenda o chamado dEle. E assim como também eu, onde eu estou, com as pessoas que eu conheço, enfim. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Sensibilidade e servir. Eu não sei as coisas que a gente busca, as coisas que a gente pede para Deus. E se você é uma pessoa sensível, olha, querido, se você tem feito muito, não se canse de fazer o bem. Não se canse de ser assim.
Não diga, eu sou muito bobo, eu sou muito boba. Não, não pense assim não. Quando a gente serve para Deus, a gente faz para Cristo, a gente tem coração transborda, a gente é abençoado, é compensado, a gente tem alegria, a gente tem brilho, tem vontade de viver, tem tudo. Pai, ajuda-nos. Teu Espírito Santo e a Tua Palavra venham nos convencer, a despeito da minha maneira de ser, meu temperamento. Ajuda-me. Ajuda-me, Pai. O mundo está carente. Eu não sei qual é o trabalho que o meu irmão tem, a profissão do meu irmão, mas ele pode passar no seu trabalho sensibilidade, a maneira de se relacionar com as pessoas, que através do seu trabalho ele está servindo, seja ele um policial, seja o meu irmão, alguém que lida num ambiente tão hostil de criminalidade. Pai, que a gente não venha ser embrutecido, Senhor, que a gente não perca essa sensibilidade no hospital, a enfermeira, o médico, o advogado, o motorista de ônibus, não importa a nossa atividade, o nosso trabalho, o atendente da loja, não importa, Pai, que nós tenhamos essa sensibilidade com aqueles que nos procuram, com aqueles que nos relacionam profissionalmente. Ajuda-nos, cada um de nós, que nós possamos desenvolver isso, Senhor, porque nós nunca vamos perder, Senhor. Nós nunca seremos enganados, o Senhor sempre vai honrar isso, o Senhor sempre vai multiplicar, o Senhor sempre vai nos capacitar a ser mais, a fazer mais, a dar mais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Concede-nos isso, Pai. Tira essa ferrugem da nossa sensibilidade, que o Teu Espírito possa borrifar aquele óleo, Senhor, trazer de volta para o nosso coração, tirar da nossa prática de vida esse rangido de murmuração, esse rangido, esse barulho, esse som que sai tão desagradável, porque está faltando óleo, pouquinho que se faz, a gente fala tanta coisa, Senhor, eu estou cansado de servir, Senhor, derrama o óleo do Teu Espírito Santo, para que esse servir seja sem ruído nenhum, não chame a atenção de ninguém. Nós temos esse coração grato, Pai. Abençoa esse povo. Eu sei que, acredito que uma grande maioria aqui tem aprendido de Ti, da Tua Palavra, e tem praticado tantas coisas, tem servido de tantas maneiras, Pai. Temos nos interessado por tantas situações, e não temos ficado só na oração e na palavra, temos lançado a nossa mão, temos nos esforçado, temos contribuído.